Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos na segunda ronda do Drift Masters, na realidade a primeira, porque a primeira foi cancelada, mas continua a ser a segunda ronda do Drift Masters, em Espanha, perto da nossa terra. Nós já fizemos a primeira sessão de treinos, hoje é que é o dia mais importante, é o dia de treinos e qualificar para as batalhas. A pista é um bocado difícil porque tem uma entrada muito agressiva, muito rápida e depois temos que travar muito para a segunda curva. É um desafio para a maior parte dos pilotos, para mim também, como é lógico. Eu já cá andei, já sabia mais ou menos como seria a pista. A maior parte dos pilotos que cá está não andou, seja como for, para nos sentirmos sempre confortáveis na pista, precisamos dar muitas voltas de treino. Mas nós estamos com o carro preparado, só tivemos a acertar relações. Vamos só hoje ter a certeza que a relação que nós precisamos, a pressão de pneus, será esta que nós estamos a andar agora e temos tudo pronto. O briefing das qualificações já foi ontem. Temos uma sessão de treinos de 1h30, ainda é grande, 2 grupos dividida e as qualificações começam às 4 da tarde. Portanto, agora é só meter o fatinho para cima e para a pista, testar tudo, ver se está tudo novo. Vou-vos mostrar entretanto aqui eles a trabalhar no carro. É sempre questão de óleo.
e já acabámos a sessão de treinos, infelizmente não da melhor maneira. Na última curva reparei que ficámos sem pressão de óleo, acendeu uma luz da pressão de óleo, eu desliguei logo o motor, não sabia o que é que se tinha passado, viemos para a box, tivemos a confirmar se era o sensor estragado ou assim, o sensor estava a funcionar bem, estava a ler tudo bem. Entretanto tiramos o cárter para ver o que é que se tinha passado e temos a bomba de óleo neste estado aqui. A bomba de óleo, que o Bruno até está aqui já a desmontar, partiu a poli. Estão aqui o resto dos bocados. Portanto, ficamos sem pressão de óleo. Mesmo assim, temos aqui os bronzes danificados, tanto os de biela como os da cambota. Os de cambota temos aqui neste momento, os de biela não tínhamos aqui. Já arranjámos o motor de sucata para tirar os bronzes. Estamos à espera a ver se chega a tempo para a qualificação. Esperemos que sim, se chegar a tempo temos tudo preparado. Também detectámos que o carro não estava a fazer pressão turbo total, então temos que aumentar um bocadinho a pressão, mas agora o essencial é ver se conseguimos pôr tudo pronto a tempo. Estamos a trabalhar no motor, já estão a meter os bronzes de biela com a cambota no sítio tudo para não perdermos muito tempo. Temos também aqui peças do motor todas aqui espalhadas, suplentes para pôr tudo funcional. A equipa está toda a dar o máximo, acho que vamos conseguir pôr o carro pronto a tempo. Tendo cá as peças conseguimos, portanto é só rezar para que o Diogo Rocha chegue muito rápido e consiga trazer o motor a tempo para conseguirmos pôr tudo pronto para qualificar. Dai tudo. Ok, dai tudo, até já. Tá já. Portanto, recebemos agora mais notícias. O motor que se tinha arranjado ainda está montado no carro. Já arranjaram outro, só que está a mais de uma hora daqui. Portanto, é esperar a ver se conseguimos ter o motor pronto a tempo, mais que não seja para a segunda volta de qualificação. É esperar, vamos rezar para que sim. Vamos jogar carrinho aos homens, é melhor para o chão. É melhor para o chão, vamos, é melhor para o chão.
This is a man that's been progressing in this sport in Drift Masters for a few years now, and I think he's finally kind of found his form. Now, I am surprised to see this man on the grid, that's for sure. He's the one and only Diogo Correia from Portugal. BMW E92 has the Mercedes M104 turbocharged engine in it. They had the sump off this engine earlier. They had pistons out of this engine earlier on. They were re-torquing everything in the engine to make it out, and he's got on the line. It is, of course, Diogo Correia through the gears, a big clutch kick. Can that engine hold together? A little understeer there. He's carrying that much speed and pace. You can see him trying to lock up that front wheel, trying to put the car on angles. Correia fires it in to this long outside zone, but the car drops down. Big clutch kick once again for Correia as he fires through, trying to collect all the dots. Can he pick up this inside zone? He certainly can. Once again on the foot brake across the line. Correia getting it done. Look how happy he is. Yeah, I mean, there's a huge, sigh of relief there. Whenever you're having to rebuild an engine in the pits, in the paddock, it's not going to be a good time. So able to do that, that's nuts. And then able to get around with a run like that, that's even crazier. You can see grabbing the gears, up into fourth, gets on it. Little bit of a shimmy there, back in, right on throttle, quick e-brake pull, like, so confident in the driving, no hovering hands, everything's going. And I've been told through my headset from the guys in the van that not only did they have the engine apart earlier and they was checking the engine, they also had drive shaft problems and a battery charging issue. So right before qualifying, the team hustled, got that car fixed, and that is why he was more than ecstatic as he crossed the line, because he got a run under his belt, which he probably thought an hour ago in the paddock wasn't going to happen. Sometimes just the confidence of that car turning on and making it to the line is like, I've conquered everything today. Yeah. Anything from here on out, that is just a bonus. Do you know the craziest thing sometimes about this sport? It's not how good they are on track. It's not how good they can qualify or battle. It's the fact that what makes them really happy is the fact they can get the car to the line and that it works. Like, that is the biggest battle for these guys. Because we know they are the best of the best. Yes. We know their equipment is top notch, but sometimes that equipment just wants to reset. And there we go, a 71 dead on the board there for Correia in that BMW. He'll be so happy with that. And he'll be getting a lot of support from the local. Okay, what's happened? Don't have double alternator. Alternator? Yeah. Okay. So, wait a second. So, you can start it up, right? Yeah. So, small energy. Yeah. Okay, yeah, okay, yeah. turn it up. Sending. Van, you'll be happy with this because they're mathing back there. All right. They're doing maths, and they told Hit me, me. regardless to what anyone else does now in competition, Dave Egan,
regardless, will finish 32nd. So he's in the show. So there we go. We get to talk about him more tomorrow. We're off the line. It's going to be Diogo Correia right now up in this incredible E92 BMW. How this car is still holding on, I have no idea. But he's now turned up the grip and turned up the power, I'm being told. He's turned it up to 11 because Correia said if it's working, we're going for it. As he puts the car right to the edge of the circuit. Correia's here for business. The Portuguese driver's got it dialed. He said the car's on fire and so am I. Wow. Listen, I love when your voice starts to come up because I'm feeling the same thing. You're just saying it in real time. Faster, more aggressive, more angle, more style. Just when you have the confidence in the car and you have the confidence in your run before, you know you can do these types of things. Few spots here and there where just the car was tight and pushing. Could have been a little bit closer on that inside clip, but man, just quick, tidy. I think that would be one of the best runs to chase too. Yeah. And that's a huge part of this, is that you still need to be able to chase that run. There are scores that look really good, but maybe very difficult for someone to get into the pocket behind it. But this is not one of them. That is opening the door to the chase. Yeah. That is literally opening the door to the chase. Look, banging the door, slamming it. Come here, let's go. Come on, let's go. We see Correia on the podium in Finland in 2023, and as of yet, we're unfortunately not seeing him back in that position. Yeah. Again, he's another driver who's come with that mindset this year. I'm going to win. I'm going to get a podium. I'm going home the end of the year happy. And look at that, an 85.5, drops himself into 10th place. And I tell you what, the Portuguese... Já terminamos as nossas qualificações, há carros que ainda estão na pista, mas já conseguimos garantir o nosso lugar, já não conseguem que nós saímos fora da qualificação, não sei em que posição vou ficar, mas estou super satisfeito depois de ter que tirar o cárter, ter um problema na bomba de óleo, ter que arranjar o motor, que comprámos tal e o motor só para tirar os bronzes, porque foi um erro nosso, não tínhamos bronzes para substituir. Estamos satisfeitos porque conseguimos qualificar, o carro portou-se bem na segunda volta. Na primeira volta o alternador também foi à vida, portanto foi aqui um junto de emoções para conseguir pôr o carro pronto a tempo, mas sem dúvida com esta equipa fantástica, eles põem sempre tudo pronto a tempo. Quero agradecer também ao João Vieira, porque graças a eles é que nos desenrascaram um alternador e nós aplicámos um alternador para ir fazer a segunda volta. Sem eles não conseguíamos, estamos um pouco tristes por ele, porque já está fora, achámos que ele fez uma volta melhor, merecia ter ficado, mas é assim o drift, as avaliações humanas é sempre complicado, não achamos de todo o melhor, mas é o que é, estamos cá, ele está forte, irá voltar com certeza, e nós agora, foco para amanhã, preparar tudo, pôr o carro bem, para ver se chegamos ao lugar mais topo do pódio.